Projeto FAPEMIG, decifrando a história da soja nas Américas a partir de bancos de dados genômicos para selecionar haplótipos importantes para o acúmulo de proteína no grão. O melhoramento genético nos dias de hoje trabalha muito com ferramentas genômicas. Entre as ferramentas genômicas, uma das mais utilizadas para achar genes-alvos ou marcadores associados a características de interesse, temos os estudos de seleção genômica ampla. A base do nosso trabalho utilizou esse estudo de genômica ampla, onde foi utilizado 12.111 acessos ao redor do mundo todo e uma média de 50 mil SNPs para fazer essa associação, encontrando principalmente aqui no cromossomo 15 e no cromossomo 20 algumas regiões cromossomas importantes e associadas ao conteúdo de proteína em soja. Ao avaliar essas regiões, a gente observa uma região que tem sido mapeada constantemente com base em diferentes estudos, em diferentes populações ou em diferentes estudos de associação genômica ampla, assim como nesse estudo foi mapeado um grupo de 3 haplótipos aqui chamado de B3, B4 e B5 que estão diretamente associados com esse aumento de proteína no grão de soja, onde chamamos a atenção desse terceiro haplótipo chamado de B5, onde a sequência de algumas SNPs montando esse haplótipo, de acordo com essa sequência, você tem uma diferença considerável da quantidade de proteínas encontrada nos materiais utilizados nesse estudo. Assim como, por exemplo, no B4, você vê que um desses haplótipos também você tem um aumento considerável em relação aos outros dois do conteúdo de proteínas presente ali dentro. Bom, para avaliar a utilização dessas SNPs em germoplasma brasileiro, inicialmente a gente resolveu validar entre esses dados, que contém 640 acessos em todas as Américas, tá? E também entre os ancestrais brasileiros, quais continham essas SNPs ou esses blocos cromossômicos que poderiam ser introgredidos na soja brasileira. Quando a gente pega para estudar os principais materiais que dão origem à soja brasileira, a gente vai ver que basicamente são o CNS, S100, Roanoke e Tóquio, sendo que entre esses demais materiais ressaltados aqui na apresentação, eles contam para 92,4% de toda a ancestrabilidade da soja brasileira. E quando a gente pega para observar quais desses materiais possuem esses 3 blocos cromossomos relatados aqui, bloco 3, 4 e 5, a gente observa que os materiais que estão aqui relacionados, 3, 4 e 5, que o bloco 4 e o bloco 5, nenhum desses ancestrais doaram essas características. Então, a possibilidade de encontrá-los na soja brasileira é muito baixo. Ao passo que o bloco 3, ele pode ser achado aqui por um material, né, um doador dessa característica, tá? E quando a gente observa entre os 604 materiais das Américas utilizados nesse estudo, apenas 4 desses materiais continham essas características, né, esses blocos cromossômicos associados com o conteúdo de proteína. Bom, para entender um pouco mais dessa ancestrabilidade da soja brasileira, nós fizemos em nossos trabalhos uma comparação com ancestrais americanos, ancestrais japoneses, ancestrais em comum entre Brasil e Estados Unidos, ancestrais chineses e ancestrais brasileiros, assim como relatados aqui nessa parte em azul, as 604, entre os 604 materiais, a gente selecionou apenas os 177 materiais, né, do banco de dados Soybases que continha esses dados de genotipagem relacionados às sojas do Brasil. E como a gente pode observar aqui, né, tá bem espalhado aqui essa soja brasileira, mas a gente vê maior desse lado direito no nosso PCA, ao passo que a gente vê aqui basicamente 3 materiais, principalmente mais próximo dessa soja brasileira. Quando a gente traça uma árvore
desses materiais e ver onde que eles estão presentes, esses 177 materiais, a gente vê que a grande maioria deles, né, que está presente nesse meio aqui, basicamente é mais similar a Roanoke, Lee e Bragg. Lee e Bragg são bem relatados como ancestrais da soja brasileira. Então, isso nos indica ainda mais que, pelo menos esses dados nossos, mostra que a soja brasileira pode ser ainda mais restrita do que o realmente relatado. Mas aí, voltando para a questão de conteúdo de proteína, se a gente observar, o que a gente tentou fazer, já que não existe essa característica na soja brasileira, a gente resolveu desenvolver em nosso projeto uma soja que contivesse esses 3 blocos cromossômicos, né, a partir de soja ancestral. Como que a gente fez isso? A soja ancestral contém esses 3 blocos, né? A gente viu que não existe esses blocos na soja brasileira por ser raros. Então a gente achou, através de nossos estudos desenvolvidos, uma cultivar que é plantada no estado do Mato Grosso, que continha um desses blocos, possivelmente veio daquele ancestral que eu mostrei lá no início. E aqui a gente achou um outro material desenvolvido por uma empresa que não é comercial, que estava dentro do nosso banco de germoplasma, lembrando que a gente trabalha com isso há mais de 30 anos, e nesse banco de germoplasma nosso a gente encontrou esse outro material. A gente fez o cruzamento e ciclos de retrocruzamento até que a gente obtivesse uma soja brasileira, onde essa soja brasileira contivesse esse bloco cromossômico para aumentar o conteúdo de proteína. E o que a gente observou com isso? Que essa soja que está relatada aqui como soja número 1, tá? Ela tinha uma média de 36% de proteína, tá? 36,72% de proteína. E aí, quando a gente pegava essa soja e introgredia esse bloco cromossômico, a gente levava essa soja para uma média de 41,37% de proteínas. Ou seja, um aumento considerável, né, simplesmente fazendo a adição desse bloco cromossômico. Além disso, nós desenvolvemos outros estudos em paralelo, onde a gente identificou algumas regiões cromossômicas naturalmente mapeadas por vários estudos diferentes, né? E também a gente tinha apenas uma SNP associada a um gene causal que foi caracterizado recentemente, onde a presença desse material chamado de 2 aqui, tá certo? A gente foi possível pegar e elevar de 36,99 para 40%, tá? Mostrando que a introgressão de características ou de QTLs reconhecidamente importante para o conteúdo de proteína pode ser alcançada pelo desenvolvimento utilizando ferramentas genômicas. Além disso, né, quando nós fizemos isso, a gente conseguiu observar esse aumento. Esses 2 materiais eles foram avançados ao longo do nosso projeto, só que tivemos o problema que a nossa empresa parceira resolveu não levá-los à frente para os ensaios de VCU e assim a gente poder fazer o registro desses materiais para liberá-los como cultivar. E o motivo disso foi que esses materiais têm um ciclo tardio, acima de 8,0, e a soja brasileira nos dias atuais tem buscado apenas materiais precoces. E aí o que nós estamos fazendo agora é utilizando esses 2 materiais aqui, a gente chama de o FV-M1 e M2, FV-M1 e o FV-M2, e esse aqui o FV A1 e o FV-A2, tá? Então esses materiais eles estão sendo utilizados para cruzamento e levar essas mesmas características para materiais precoces. E por isso que esses materiais não foram registrados como cultivares, né, para a sojicultura. E para mostrar os dados também, além dessa questão da gente explorar banco de dados genômicos para buscar novos QTLs e introgredir isso na soja brasileira,
Nós também fizemos a identificação de alguns QTLs importantes para o conteúdo de proteína. Nós introgredimos isso numa população segregante, uma população de linhas endogâmicas recombinantes, e avaliamos isso em 4 diferentes ambientes para validar o efeito desse QTL. Então, ao observar aqui, a gente vê que a gente tem a população em vermelho que não continha, né, as linhas endogâmicas que não continha o nosso QTL-alvo, e em azul as que continha o QTL-alvo, isso em 4 ambientes diferentes. E a gente consegue observar aqui um aumento que variou mais ou menos de 2 a mais ou menos até quase 4% de proteína bruta na soja quando a gente utilizou apenas esse QTL, indicando que a gente pode fazer um desenvolvimento utilizando dados da literatura, assim como buscando novos dados para obter cultivares que vão aumentar o conteúdo de proteína na soja. Lembrando que isso é algo que vem acontecendo ao longo dos anos. A cada ano que se passa tem se perdido uma quantidade considerável do teor de proteínas, e enquanto há uma média de 15, 20 anos atrás, 46% de proteína em soja era algo comum, hoje a gente fala em 34%. Então, buscar trazer, né, de bancos de germoplasma essas características vai auxiliar os programas de melhoramento a atender uma demanda muito importante para as esmagadoras de soja.